Olá, seja bem-vindo ao canal do escritório RGL Advogados. No dia 1º de fevereiro desse ano, foram eleitos o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Mas há pessoas que não sabem o que isso significa na prática ou o que são essas duas casas legislativas. Se você é uma dessas pessoas, acompanhe este vídeo, pois vamos falar sobre o Poder Legislativo Federal no Brasil. Desde a época do Império, o Brasil adota o sistema bicameral. Contudo, é a Constituição de 1988 que regulamenta esse sistema legislativo, que se divide em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada uma com suas funções específicas, previstas nos artigos 45 e 46 da Constituição. A Câmara dos Deputados tem a função de representar os interesses do povo brasileiro e é composta por 513 deputados, de modo que o número de deputados de cada estado varia de acordo com o tamanho de sua população. Entre as atribuições da Câmara dos Deputados, podemos destacar as seguintes: elaborar, revisar e aprovar leis sobre diversos temas de interesse da população brasileira, autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente e o vice-presidente da República e também contra os ministros do Estado. A tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso no prazo de 60 dias após o início da sessão legislativa ordinária e a eleição dos membros do Conselho da República, criado para deliberar sobre intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa e questões relevantes para a estabilidade da nossa democracia. Já o Senado Federal tem a função de representar os interesses das unidades federativas, de modo que é composto por 81 senadores, sendo 3 para cada estado e para o Distrito Federal. Entre as competências exclusivas do Senado, que são de extrema importância, podemos mencionar o julgamento do presidente e outras autoridades por crime de responsabilidade, aprovação da nomeação feita pelo presidente de diversas autoridades, como presidente e diretoria do Banco Central, ministros do STF, Tribunal de Contas da União e tribunais superiores, magistrados, Procurador-Geral da República e embaixadores. Aprovar matérias financeiras a nível federal, estadual e municipal. Essas duas casas legislativas formam o Congresso Nacional, também conhecido como Parlamento, o grande epicentro do poder legislativo a nível federal. Quando se trata da elaboração ou alteração de leis, qualquer das casas pode iniciar o processo legislativo, de modo que a outra casa é responsável por revisá-la. Geralmente, os processos se iniciam na Câmara dos Deputados, também chamada de Casa Iniciadora ou Câmara Baixa, e passam obrigatoriamente pela outra casa, o Senado Federal, também chamado de Casa Revisora ou Câmara Alta, antes de passar pela Presidência da República. As duas casas legislativas juntas, isto é, o Congresso, também possuem atribuições compartilhadas, dentre as quais estão votar medidas provisórias, vetos presidenciais, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual de investimentos e o orçamento geral da União, dar posse ao presidente e vice-presidente da República, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país por um período superior a 15 dias, autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras entrem no país e forças nacionais saiam dele, aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e o estado de sítio, bem como suspender qualquer uma dessas medidas, deliberar sobre tratados, fixar a remuneração dos parlamentares, do presidente e do vice-presidente e dos ministros, julgar as contas do presidente, apreciar os atos de concessões de rádio e televisão e autorizar referendos e convocar plebiscitos e aprovar iniciativas do Poder Executivo a respeito de atividades de energia nuclear. Apesar de ambas as casas possuírem igual nível de força, cabe destacar que o cargo de presidente do Congresso é exercido pelo presidente do Senado, a Câmara Alta. Porém, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa, geralmente é mais visado, pois, em caso de vacância ou impedimento do presidente da República e de seu vice-presidente, o presidente da Câmara é imediatamente o próximo a assumir o cargo de chefe do Executivo nesse intervalo. Nessa linha de ocupação, o próximo é o presidente do Senado. Com mais uma dúvida sanada,
Continue acompanhando nossas redes sociais para mais conteúdo.